Olá a todos. A Gabriela Keller Williams apostou em grande no segmento de luxo em Portugal, com a abertura da Keller Williams Luxury, que já existia noutros países. Hoje temos connosco Sónia Fernandes Tomás, a diretora em Portugal, para nos falar e explicar como é que foram os primeiros meses de atividade no país. Olá, Sónia. Olá, Madalena. Primeiro, o que é que diferencia a oferta da Keller Williams Luxury do resto do mercado em Portugal? Ou seja, o que é aqui a abordagem diferenciadora? Então, a Keller Williams Luxury, como a Madalena estava a dizer, é uma insígnia que já existe há bastante tempo, portanto há mais de uma década, e é uma insígnia com um modelo provado de sucesso no segmento de luxo. Portanto, nós temos uma expressão geográfica bastante interessante, estamos presentes nos Estados Unidos e no Canadá, como é evidente, mas também em outros mercados que são preeminentes em termos de luxo. Estamos a falar de México, Bermudas, Aruba, Japão, República Dominicana e também agora na Europa. Portanto, também já estamos em Espanha, em França, Eslovénia, também na Turquia. E, portanto, aquela Williams Luxury, no fundo, dá-nos a oportunidade de trazer uma insígnia para Portugal, que já é uma insígnia de modelo comprovado na área do luxo, com um grande know-how, e com uma grande expressão a nível internacional. Nós temos cerca de 95 bilhões de dólares de faturação, temos mais de 12 mil consultores espalhados pelo mundo e, portanto, a oportunidade é de trazer algo que já existe, que está bem estabelecido internacionalmente, não é criar uma nova insígnia de luxo. Portanto, eu diria que, em primeira instância, de facto, trazemos esse know-how que nós temos. E também toda a interconectividade, que é algo que é particularmente importante no segmento de luxo, tanto para os nossos clientes como para os nossos consultores. O segundo aspecto que penso que é bastante importante referir é que nós acabamos por ter duas insígnias sobre a alçada da KW, a insígnia normal da KW, mas também esta insígnia que é especificamente dedicada ao segmento de luxo e, portanto, tem uma forma de trabalhar, tem uma imagem própria e tem também todo um módulo de formação para os nossos consultores que é diferenciador, exatamente para os poder formar com as competências que são necessárias neste tipo de segmento, que é um segmento muitíssimo mais exigente e que necessita de competências muito específicas. Portanto, de certa forma, nós trazemos aquela Williams Luxury para poder capitalizar de algo que já existe, algo que existe de sucesso e para um mercado que neste momento está verdadeiramente a pedir e que está a desenvolver no segmento de luxo. E diz-me precisamente que é um mercado que neste momento está a pedir, mas a verdade é que Portugal já há algum tempo que é um popular destino para o segmento de luxo. Mas vocês tomaram agora a decisão de chegar até cá e de trazer a insígnia para cá. O que é que vos fez avançar nesta altura? Qual é o porquê, no fundo, de terem tomado este passo agora? Eu diria que até há não muito tempo o mercado de luxo talvez fosse mal compreendido cá em Portugal e de pouca expressão ainda. Hoje a situação é diferente, mas não há, até há muito, muito tempo havia uma tendência de simplificar, no fundo, a conotação do luxo em Portugal e associar o luxo ao preço. Portanto, se o preço fosse elevado de venda, era automaticamente luxo. E isso é, de facto, uma forma errada de pensar, porque o luxo é algo muito sofisticado, que exige muita dedicação, muito investimento e que depois, então, reflete-se num preço mais elevado de venda, porque há um cliente, há uns clientes que vão estar abertos a essas oportunidades e que vão valorizar esse produto por aquilo que ele apresenta. E aí, sim, o preço acaba por ser uma consequência. Portanto, penso que no passado havia talvez uma pouca compreensão do que era o luxo e daí havia alguma banalização do termo de luxo. Hoje nós vemos que, de facto, as coisas estão a mudar. Portanto, hoje já começamos a ver uma oferta verdadeiramente de luxo em Portugal e também uma procura mais consistente e mais significativa neste segmento. E, portanto, acreditamos que este é um momento importante de trazermos uma oferta e trazermos um serviço diferenciador neste tipo de segmento. E, no fundo, como é que vocês caracterizam um bocadinho a vossa rede de clientes e de investidores? Maioritariamente nacionais, estrangeiros, quais são os principais? Portanto, qual é um bocadinho o padrão e as características dos vossos clientes?
Eu diria que teremos sempre alguns clientes nacionais, mas maioritariamente eu diria que são mais estrangeiros. Nós temos que entender que, quando estamos a falar do segmento de luxo, passamos a competir a nível internacional. Daí o ponto que eu estava a referir, que a interconectividade internacional é muitíssimo importante. Hoje, quando nós temos algumas ofertas de luxo e começamos a ver alguma coisa também no segmento de ultra-luxo, estamos a competir internacionalmente com os outros produtos que também há no estrangeiro. E, portanto, os nossos clientes acabam por vir de todo o mundo e de todas as nacionalidades. Eu descreveria o nosso cliente de luxo, acima de tudo, é como um cliente que tem um nível de exigência muitíssimo elevado e é o cliente que está mais bem informado. Portanto, são clientes que sabem o que querem, sabem onde procurar, e que vão analisar muito bem as suas opções. E as suas opções não são só em Portugal, são a nível do mercado internacional. Portanto, requer, de facto, um tipo de serviço diferenciador daquilo que nós normalmente temos, por norma. E voltando um bocadinho atrás, diz-me que Portugal está num momento em que talvez a qualidade do segmento de luxo seja maior e melhor do que alguma vez foi. Contudo, se calhar há aqui uma dicotomia no sentido em que também vemos notícias hoje em dia e atualmente, muito recentemente, que nos dizem que os investidores estrangeiros começam a dar alguns passos atrás ou a mostrar alguma cautela em investir no país, precisamente por causa do atual panorama com a crise da habitação e etc. Este cenário preocupa-vos e, se sim, ou mesmo se não, quais é que são as vossas perspectivas para o futuro, tendo em conta um bocadinho este panorama? O segmento de luxo, não creio que o segmento de luxo seja impactado pelas crises da habitação, são segmentos distintos. Há, contudo, sim, uma valorização do nosso segmento de luxo em Portugal e, portanto, se há alguns anos atrás o preço por metro quadrado era muitíssimo atrativo e muito competitivo a nível internacional, hoje já não é tanto assim. E, portanto, hoje requer que, de facto, o investidor que venha investir em Portugal tenha que fazer uma decisão muito bem informada. Portanto, sim, talvez as decisões demorem um pouco mais tempo, têm que ser decisões muito bem ponderadas, mas é normal num mercado como o nosso, que está a evoluir e que está a valorizar. Relativamente à nossa preocupação, eu neste momento não tenho preocupação relativamente à evolução do mercado de luxo, penso que irá continuar a evoluir, iremos continuar a ver valorização. Agora, a forma de servir esse mercado, sim, vai ter que mudar, porque, como estava-lhe a dizer, passa a ser mais competitivo e, portanto, a exigir que, nomeadamente, consultores na área de mediação imobiliária estejam mais bem equipados e formados para poder servir bem esse cliente. Exato, era isso que eu queria perguntar na sequência do que me disse, é que mudanças são essas? Quais são, talvez, as principais mudanças que exige? Olha, a principal mudança eu diria que é a nível de mindset. Eu trabalhei muitos anos com o mercado de luxo e com o grupo Louis Vuitton e tive sorte e tive o privilégio de trabalhar com um dos mercados mais proeminentes a nível de luxo, que era no Reino Unido. Portanto, ao longo destes anos eu construí estas capacidades e há uma coisa que eu posso lhe dizer relativamente ao luxo, é que por trás do luxo está um grande nível de sofisticação. É muito difícil definir luxo. Há inúmeras definições de luxo e cada marca acaba por trabalhar a sua proposta de luxo de forma diferente. Mas há certos princípios fundamentais que fazem parte do luxo e um deles é a excelência. Portanto, por trás de qualquer produto insígnia de luxo ou de serviço de luxo está uma verdadeiramente excelência. E excelência vem com know-how. Portanto, não é possível fazer algo com excelência sem saber exatamente o que se está a fazer e ser-se muito bom a fazer aquilo que se está a fazer. Portanto, isto aplica-se de forma igual também ao mercado imobiliário, que é, ok, como é que quando nós olhamos para o mercado imobiliário nós vamos encontrar essa excelência? Se estamos a falar a nível de construção, por exemplo, terá que ser excelência em tudo aquilo que se faz a nível da construção. Pode ser a nível da construção em si, pode ser dos equipamentos, de envolvente, dos serviços que esse imóvel apresenta, pode ser da segurança, da localização. Temos que pensar com um mindset de excelência. Portanto, a primeira questão é identificar, de facto, a oferta que é de luxo, que é uma oferta de excelência.
Em segunda instância, tem a ver com o serviço que se propõe enquanto consultor imobiliário, que é também um serviço que tem que ser de excelência. E tem que ser um serviço de excelência em tudo o que faz, desde o princípio até ao fim. Sendo que o fim com estes clientes de luxo pode ser para toda a vida. Portanto, é desde o contacto inicial com o cliente. Por exemplo, vamos supor, estamos a falar de um cliente comprador, mas é o contacto com esse cliente, é poder introduzir Portugal, poder saber apresentar Portugal, saber avaliar a oferta que existe no mercado, poder aconselhar sobre essa oferta, fazer estudos de mercado, enfim, estar verdadeiramente equipado com conhecimento para poder dar um serviço de consultadoria de qualidade. E depois todo o processo que decorre, também com excelência, seja nas parcerias com quem trabalha, seja no momento da transação, seja após a transação. Como lhe estava a dizer, estes clientes são clientes que exigem um grande nível de exigência e de competências. E, portanto, essa excelência vai ter que ir em todas as fases do processo. E, portanto, eu diria que seria dessa forma que eu defino, no fundo, a exigência deste novo segmento. É sempre excelência e também consistência. Ou seja, trabalhar hoje com excelência e amanhã e depois da manhã e por assim fora. Não podemos querer trabalhar um segmento de luxo com excelência hoje e depois não sermos consistentes. Portanto, eu diria sempre excelência, know-how e consistência. Obrigada, Sónia. Muito obrigada. Obrigada.